Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Continuamos juntos e lhe dou as boas-vindas nesse nosso episódio sobre o Jubileu, Peregrinos da Esperança, prosseguindo esse ano jubilar, que está todo ele consagrado a essa reflexão e esta prática de uma vida marcada pela esperança nas promessas de Deus. E como diz a bula, spes non confundit, a esperança não confunde, não engana, o Papa Francisco, de saudosa memória, enfatizou que essa esperança se baseia não num otimismo barato, mas se baseia numa certeza fundamental da fé. O Espírito Santo de Deus em nós anima e garante que essa esperança não confunde, não engana, porque ela é uma garantida pelo próprio Espírito de Deus que em nós habita. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e essa esperança não nos engana. Está na Carta aos Romanos, no capítulo 8. Então, é assim que a nossa esperança também da eterna salvação, a nossa esperança de recebermos, obtermos, não por merecimento, mas por graça, os bens eternos, levam os fiéis passo a passo a buscar o tesouro desses dons da Igreja que recebe do seu Salvador, que é de alguma maneira acrescida, se pudéssemos assim dizer, a ela se juntam também os méritos de todos os santos, os discípulos e discípulas de Jesus ao longo da história. E foi a partir do Papa Gregório Magno, aí pelo ano de 604, portanto, início do sétimo século, que vigora a prática da absolvição das penas, baseada no que ele chamava o poder das chaves, já que Jesus deu a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, a partir dessa consciência, o Papa Gregório Magno, já no início do século VI para o século VII, vai então concedendo a remissão das penas e ajudando os cristãos a buscar mais ainda no tesouro da misericórdia de Deus, através das boas ações, a remissão das penas devidas aos pecados. É a partir então do século X que começa a se juntar no mesmo ato o perdão dos pecados, como também a absolvição, a remissão das penas, quando a pessoa estava verdadeiramente arrependida. Em suma, nós podemos dizer que, do ponto de vista histórico, a essência da indulgência é constituída pela coligação de dois elementos: a prática das absolvições, intercessões eclesiais em vista do perdão do pecado e da pena temporal devida a ele, e a prática das comutações, dos resgates, mitigação da pena canônica imposta para expiar a culpa do pecado. E aí já estão juntas as duas coisas, que a prática foi levando a realizar isso, né? De sorte que nós encontramos então no decorrer da vida da Igreja um crescimento na consciência da prática das indulgências. E vai crescendo esta consciência a partir daquilo que já me referi outras vezes, do mistério da comunhão dos santos, que nós professamos no credo: eu creio na comunhão dos santos. Nunca é demais relembrar. Esse artigo da fé significa: nós somos membros do mesmo corpo, do qual Cristo é cabeça. Então, os membros uns se ajudam ao outro
como São Paulo nos lembra na primeira carta aos Coríntios. E dessa ajuda mútua, então, nos vem a certeza de que nós podemos nos ajudar uns aos outros na nossa caminhada de salvação. Os vivos orando uns pelos outros, os que já estão na glória intercedendo por nós, nós intercedendo pelos irmãos que estão se purificando. Então, assim nós experimentamos esse mistério da comunhão dos santos. O que o Papa Paulo VI, na sua Constituição Apostólica sobre as indulgências de 1º de janeiro de 67, nos diz assim: a remissão da pena temporal que o fiel obtém com a sua ação sirva de medida para a remissão da pena que a autoridade eclesiástica houver por bem apresentar como indulgência parcial. Significa, aquilo que poderia ser indulgência parcial, como se via muitas vezes, se torna agora uma indulgência sempre plenária. Não há mais aquela prática 300 dias, 500 dias de indulgência, mas sempre uma indulgência plenária, isto é, que abrange toda a vida cristã. E ele ainda diz assim: indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados já perdoados, quanto à culpa, que o fiel, disposto como deve, e mediante as determinadas condições, obtém, por intervenção da Igreja, ministradora que é da redenção, autorizadamente dispensa e aplica os tesouros e as satisfações de Cristo e dos santos. Uma novidade que vai surgindo também na prática penitencial é que ela pode ser aplicada aos fiéis defuntos. Também agora neste jubileu, a indulgência que nós lucramos pode tanto ser aplicada a mim, buscando aquele dom, como eu posso lucrar esta indulgência em favor dos falecidos. Pode ser de um falecido determinado, pode ser do conjunto dos irmãos falecidos. Isto sempre, e não é bom esquecer, sempre por conta de que nós estamos no mistério da comunhão dos santos. Em Cristo somos um só corpo, um membro ajuda o outro. Também os que morreram, porque eles não estão reduzidos ao pó, eles são criaturas vivas, à espera da plena posse da visão de Deus face a face, que nós chamamos o purgatório. E então eles nos ajudam com a sua oração e nós os ajudamos também com a nossa intercessão. Nós vamos então concluir o nosso episódio lembrando o jubileu do ano 1975. Esse jubileu foi um jubileu muito característico porque é o primeiro jubileu pós-conciliar. O Concílio Vaticano II começou em 62, terminou em 65. O Papa Paulo VI, que era o Papa da época, dirigiu 3 sessões das 4. A primeira foi o Papa João XXIII, morreu, e então ele, que foi o seu sucessor, dirigiu as 3 outras sessões. E ele foi também que convocou em 75 o jubileu, o 27º jubileu. A presença de uma multidão de peregrinos em Roma foi impressionante neste jubileu. E ela foi marcada por um grande esforço do Papa Paulo VI de implementar as decisões do Concílio Vaticano II. Implementar, porque tudo há um tempo, né? Uma igreja que ficou muito tempo amarrada em muitas leis e muitas normas, agora com uma renovação de visão nova de igreja e de mundo, ela precisava implementar essas reformas. E o Papa Paulo VI utilizou muito o Ano Santo de 75 para isso. Haja visto que ali ele cunhou uma exortação apostólica chamada Evangelii Nunciandi, a evangelização no mundo moderno, que ainda hoje é o documento mais atualizado sobre a evangelização.
o nosso querido Papa Francisco, quando escreveu a sua encíclica programática do seu pontificado, a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele disse: eu estou me baseando na evangelização no mundo contemporâneo, moderno, de Paulo VI, porque não há nada de melhor sobre isso. E vai citando e comentando. Então, uma nota deste ano santo de 75, além de documentos do Papa, de canonizações, foi que ele acentuou renovação e reconciliação. Por que esses dois nomes? Renovação, a igreja se atualizar, ela chama o célebre aggiornamento na língua italiana, né? Uma renovação, uma atualização, quer dizer, a igreja caminhar passo a passo com o mundo, que não quer dizer se adequar ao mundo. Caminhar passo a passo significa ao lado, não desconhecer as realidades, mas olhar essa realidade e intervir com a força do Evangelho como sal da terra e luz do mundo nessa realidade nova. E a outra dimensão da reconciliação. Paulo VI inaugurou uma época nova na igreja, que foi do ecumenismo. Não que ele começou, mas que ele inaugurou uma época nova, acentuando muito, a partir do concílio, a presença dos irmãos cristãos de outras igrejas. Então, o diálogo ecumênico e também o diálogo interreligioso, quer dizer, com as religiões que não são cristãs, como o budismo, o hinduísmo e outras religiões, o islamismo, que não são religiões cristãs, mas que admitem uma divindade. Então, irmãos, vamos concluindo aqui o nosso episódio, rezando a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.